a definição clara do que cabe a cada esfera de governo, a cada entidade, a cada ente federativo e com a participação da sociedade. Então, eu acho que hoje a discussão na sociedade tem que se dar o mais breve possível. Nós já temos, é muito favorável o momento, nós já temos uma série de leis, de políticas que estão dentro dessa lógica colaborativa. Nós temos o Fundeb, nós temos o PAR, nós temos o PDE, nós temos toda o piso que está nessa ótica. É só aprofundar o que já temos na praxis colaborativa da política pública da educação no Brasil, de um lado. De outro lado, os excelentes estudos de intelectuais, aqui como o Cury, como o Dourado, e o Saviani e tantos outros, já há anos consolidaram as propostas de um sistema nacional. Não é? Vocês vão dizer, puxa, mas estamos ainda engateando da pactuação. Há obstáculos ainda, há tensões, não é? Há complexidade enorme. Eu acho que nós temos que... O desafio da educação sempre foi complexo nesse país. Mas, no meu entender, na minha visão, o regime federativo é uma das principais causas do mau desempenho da educação brasileira. Não é? Porque há muita sobreposição, há muita repetição, não é? Não há políticas de Estado, como nos alertava Dourado, não há políticas de governo. E o sistema nacional vai ter que dar conta disso. Então, o meu tempo terminou, mas o desafio que me coloco é esse, de estar junto com todo esse caldo de cultura em relação ao sistema nacional, para que seja finalmente encaminhado um processo na sociedade que tem que invadir o Congresso, que tem que invadir as ruas, não é? Não só o Congresso, não é uma coisa para ser debatida só no Congresso, mas debatida nas ruas. Eu acho que isso faria com que a CONAE fosse esse grande movimento de participação popular por uma nova hegemonia na educação, fazendo jus ao seu patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire. Obrigado. Será que é isso? Muito obrigado. Fazendo besteira? Professor, ao passar a palavra, professor Jamil. Não sei. Era isso. Eu gostaria de destacar aqui, nas falas todas que ouvimos, para que a gente foi bastante acentuada a partir da palavra do ministro, que estejamos atentos e atentas para a importância desse momento histórico. E a importância do momento histórico não é hoje, é o momento histórico que temos vivido de aprofundamento da democracia no Brasil, que interessa tanto aos setores populares, a toda a população brasileira, e em particular a nós, tão envolvidos na construção de um processo democrático. Por isso, essas personagens históricas que hoje compõem a mesa carregam em si e consigo a história de pensar a educação no Brasil, mas também a história de militância no nosso país, por conquistarmos esse momento que estamos tendo o privilégio de viver. E às mulheres também interessa o aprofundamento dos mecanismos de participação e de controle social na construção das nossas políticas. Por isso, dizendo mais uma vez, muito orgulhosamente, eu passo a palavra ao professor Jamil Cury, José Roberto Jamil Cury, que vai nos falar sobre o Plano Nacional de Educação na articulação do Sistema Nacional de Educação, cooperação federativa e regime de colaboração. Muito bom dia. Eu quero, em nome, saudando a professora Lúcia, que representa aqui o Fórum Nacional de Educação, saudar conjuntamente todos os que estão nos vendo pelas ondas da internet
nos fóruns municipais de educação e nos fóruns estaduais de educação e, quiçá, no Fórum Distrital de Educação. A nossa Constituição Federal de 88, ela trouxe 3 grandes rupturas no seu conjunto. O primeiro dele, comparativamente às outras constituições passadas, foi o de colocar à frente da organização do Estado a cidadania e os direitos. Nas outras constituições, a organização de Estado precedia os direitos e a cidadania. Nessa houve uma inversão que avança, que é positiva, mas que nos leva a pensar. A segunda virada foi que, em função disso, da cidadania e seus direitos e dos direitos humanos, não há mais funcionário público onde quer que ele esteja, seja eleito, representado ou convidado. Eles são servidores, servidores públicos, ou seja, aqueles que estão a serviço desta cidadania, a serviço deste Estado democrático de direito. Finalmente, a terceira foi a inclusão dos municípios como entes federados. E, nesse sentido, houve uma grande ruptura com tudo que era no passado, ao colocá-los como dotados de autonomia e, portanto, não apenas como entes públicos, como subsistema dos Estados, mas como entes públicos de igual dignidade aos Estados, à União e ao Distrito Federal, porém, ressalvadas as suas atribuições e suas competências. Ora, este conjunto teria que ganhar, então, seja no campo dos direitos, mas especificamente, porque é assim posto no caso da educação, uma forma diferente de se conduzir a coisa pública. E esta forma diferente de se conduzir a coisa pública por meio de atribuições e competências específicas para cada ente federativo foi o regime de colaboração. Há 80 anos atrás, 1932, uma pleiade de intelectuais, profissionais, educadores, exararam um manifesto dos pioneiros da educação nova ao povo e ao governo. Está aí uma chamada à participação desde lá ao povo e ao governo. Hoje nós diríamos ao povo e ao Estado. Eles colocavam, entre outras coisas, nesse manifesto, a imperiosa necessidade de, mediante um regime de colaboração, a feitura de um Plano Nacional de Educação. Curiosamente, houve planos. Quando o ministro fala na possibilidade de um momento histórico, concordo com ele, mas é preciso ir atrás para ver por que é um momento histórico. O primeiro Plano Nacional de Educação é de 1936. Eu estou estudando esse plano no atual momento. Esse plano continha 521 artigos. Vocês imaginem o que era. Detalhado, centralizador, mas, ao mesmo tempo, era a forma para responder aos desafios daquele momento. Esse plano fracassou devido a um golpe, o golpe de 10 de novembro de 1937.
Outro plano saiu da LDB de 1961, a 4024. E foram feitos planos, 3, conduzidos pelo Anísio Teixeira, muito mais no sentido do financiamento, coisa que era muito recessiva no plano de 36. No plano de 61, 62, o financiamento, né, do educação primária, educação secundária e educação de ensino superior, era, por assim dizer, o foco da distribuição dos recursos, mas as metas, elas não eram tão nítidas. Esse plano, ele também fracassou por 2 razões. Primeiro, por causa do golpe de 64. E o segundo, porque os tecnocratas que assumiram a dinâmica do planejamento e da fazenda achavam aquele plano excessivamente humanista, não é? Era preciso parar um pouco com essa história de direitos, direitos. Era preciso falar em funções, não é? Resultados, não é? Era isso que importava, não é? E assim, acabamos não tendo nenhuma coisa nem outra. O terceiro plano que nós tivemos foi o de 2001. Um bom diagnóstico, metas ambiciosas, objetivos, diretrizes. Entretanto, ele perdeu-se, porque ficou um corpo sem pés, na medida em que houve um veto frontal ao financiamento. E com isso, ele se perdeu. Bem, essa dádiva que a natureza nos deu do pré-sal, e corroborando agora a fala do senhor ministro, é esse o momento oportuno para a gente aparar algumas dificuldades para que nós possamos finalmente fazer um PNE de corpo inteiro. Ou seja, que ele seja calcado num diagnóstico preciso, que desta precisão surjam metas realistas e factíveis nestes 10 anos, porque nos próximos 10 anos devemos avançar em relação a estas metas, e que tenha um financiamento capaz de dar conta da feitura destas metas. Isto é fundamental. Entretanto, nós temos que olhar o que houve nestes 80 anos do Manifesto dos Pioneiros até hoje, que alterações ocorreram no nosso caso, mas que permanências também se fixaram. Nós tivemos avanços incalculáveis no ordenamento jurídico, sobretudo quando se colocou a educação obrigatória como direito público subjetivo. Tivemos alterações no significado do obrigatória, passando de 8 para 9 e agora para 13 anos, a partir de 2016. Houve um disciplinamento no financiamento da educação, inclusive mediante o que o professor Gadotti chamou de participação social, através de conselhos de controle, fiscalização sociais. Inserimos o princípio da gestão democrática, justamente para fazer contraste com a gestão autoritária dos anos 30 ou dos anos 60. E temos o desafio do regime federativo. Eu vou falar um pouco depois sobre isso. Mas temos permanências. Especificamente, a desigualdade
quanto à qualidade.